Olá, estamos com mais um tópico e agora um dos tópicos mais importantes, porque em redação de vestibular, normalmente você encontra casos de regência. Então, regência vem do latim rex, também regis, que quer dizer comandar, né? Por isso que existe rei, por isso que existe a palavra reger, que comanda. Então, regência tem a ver com uma relação de dependência entre um termo e outro. Normalmente, né, você tem um nome que comanda outro por causa de uma preposição que é exigida. Então, é possível também termos um verbo que exige uma preposição. E aí vem uma observação. Entender regência é, na verdade, testar qual a preposição adequada para aquilo que você quer dizer. Ou seja, qual a preposição adequada para aquele nome ou para aquele verbo. Então, existem nomes, existem palavras, normalmente substantivos, que pedem uma preposição. E existem verbos que pedem preposição. Daí a gente dividir em regência nominal e regência verbal. A regência verbal, por exemplo, é quando eu tenho muitos verbos que requerem preposições, não é? Para que lhe seja completado aquele sentido. No caso, você tem ali uma regência verbal, ou seja, um verbo pedindo um complemento regido de preposição. Como exemplo, teríamos: as crianças gostam de sorvete. Uma observação que eu faço também é que, à medida que a gente aprende regência, nós melhoramos também em análise sintática. Sujeito, as crianças. O predicado, gostam de sorvete. Sabemos que o núcleo do predicado é o verbo. Então, olhando para esse verbo, pensando a sua transitividade, aqui a gente faz aquela pergunta que muita gente faz em sala desde a quinta série. Quem gosta, gosta de. Então, essa preposição que completa o sentido do verbo gostar é que nós temos, então, um caso de regência, porque a palavra sorvete virá para completar, então, o sentido de gostar. No caso aí sintático, fica como um objeto indireto. Quem gosta, gosta de algo. No caso de sorvete, é objeto indireto do verbo gostar. Veja um outro caso, por exemplo, o verbo aspirar. Aspiramos ao cargo, por exemplo, né, ao cargo de oficial. Na hora que você tem a regência do verbo aspirar, ele pode ser transitivo direto e transitivo indireto. Se ele for transitivo direto, ele vai mudar de sentido. Então, o verbo aspirar, transitivo direto, é no sentido de cheirar. Então, a jovem aspira o aroma da flor. Então, ela cheira, é transitivo direto. Mas se for no sentido de desejar, aspirar exige preposição. Então, ele aspira ao oficialato. Quer dizer que ele está desejando isso. Então, aspirar com preposição, existe aspirar sem a preposição, que é desejar. Outro que, no caso, claro, é cheirar. Então, existe a regência adequada e a preposição que deve ser utilizada para aquele verbo. Um caso muito comum é do verbo assistir. Quando você tem uma frase como: o enfermeiro assistiu ao médico. Quando você tem essa frase, o enfermeiro assistiu ao médico na operação, o questionamento é o seguinte: ele ajudou ou ele ficou só olhando? Outra frase: o bandeirinha assistiu o juiz. Ele ajudou ou ele ficou só olhando? Observe que regência é isso. Então, o verbo assistir, ele tem essas duas transitividades. Se assistir for no sentido de ajudar, então ele não tem preposição. Então, o bandeirinha assistiu o juiz. Quer dizer, ele ajudou. Mas se eu disser o bandeirinha assistiu ao jogo, então ele ficou lá apenas parado, só olhando o jogo acontecer. Observe, se eu disser assistiu sem preposição, é objeto direto. Se eu disser assistiu com preposição, assistiu ao é no sentido de ver. Então, é importante aprender regência. Assistir sem preposição é ajudar e assistir com preposição é ver. Então, o enfermeiro assiste o médico, não é assiste ao médico, porque senão ele estaria apenas olhando. Tem que ser ajudar. Então, é assistir sem preposição. E aí, a regência nominal é quando um nome pede uma preposição. Ou seja,
existe uma palavra que vai completar o sentido da outra, mas ela, na verdade, é um nome. Não sei como é que você vai fazer, se você vai decorar, não sei. Eu aprendi desde cedo as preposições. Por exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, por, para, perante, sem, sob, sobre e traz. Isso desde as séries iniciais, ensinado pelos professores. Então, saber as preposições é importante. Veja um exemplo de regência nominal. O bom homem é fiel aos seus princípios. A palavra fiel é o nome, mas quem é fiel a algo ou a alguém. Pode olhar que exige uma preposição. Então, nesse caso, você tem uma regência que é nominal. Por causa disso, você tem, então, nomes que exigem preposição. Veja, quem tem medo? Medo é um substantivo abstrato. Quem tem medo de algo ou de alguém. Pode olhar, não é um verbo, é um nome. É uma palavra, um substantivo abstrato, é um nome, mas que pede preposição. Quem tem pena de. Quem tem amor a. Então, é exatamente aí que você começa a perceber que as preposições, elas serão utilizadas em nomes ou em verbos. Regência nominal e regência verbal se trata basicamente disso, de você, conhecendo as preposições, colocar as preposições adequadamente em um nome, é chamado transitivo, porque ele pede uma preposição, ou em um verbo, que também pedirá a preposição. E aí, é claro, você acaba tendo que treinar. A gramática é muito isso. Faça exercícios. E aí você descobre coisas interessantíssimas, não é? Por exemplo, a laranja, ela é rica de vitamina C ou ela é rica em vitamina C? Qual é o certo? Rica em ou rica de? Então, esses questionamentos fazem a gente querer aprender. Veja, a palavra rica vem do inglês rich, que quer dizer cheio. Então, se rica vem de cheio, então uma coisa é cheia de. Então, o mais certo a dizer não é que a laranja é rica em vitamina C, porque quem é rico de. Quem é rico é cheio. Então, fulano é rico, então ele é cheio de quê? De dinheiro, como a gente diz, cheio da grana. Então, pode olhar, é uma expressão que vem do inglês, mas que pede uma preposição que a gente usa muito errado. Rico em, não. É rico de. Pode olhar que você tem, por exemplo, um monte de dinheiro na carteira. Sua carteira está recheada. Então, recheada é cheia. Cheia de, ok? Compreender preposições e, é claro, aprender a utilizá-las.